Fala, crianças que nos acompanham pelo Periscope, beleza? Novo de loja, só o Babalu, só o Mi da Pipoca, como é que vocês estão? Tranquilo? Pois é, eu tava aqui hoje na editora, concentrado aqui, trabalhando o pessoal da editora. Deixa eu mostrar para vocês a galera trabalhando aqui, pegar todo mundo desprevenido, sem batom, professora Tassiana por aqui, a galera do atendimento, aqui trabalhando junto com o pessoal para fazer a atualização dos nossos admercos, nossos livros, e me deparei com a publicação de uma lei nova. Eu estou aqui meio de lado porque parece que não está ajudando muito não a claridade. Foi publicada uma lei nova hoje, que é a Lei 13.254 de 2016, óbvio, Lei 13.254. O povo está virado publicando lei, porque ontem foram publicadas várias leis, inclusive a 13.245 e 13.247, que alterou o Estatuto da OAB, e hoje foi publicada, dentre outras, a 13.254. A Lei 13.254, ela versa sobre a repatriação de capitais. A grosso modo, eu não vou entrar em questões aí de mérito de direito tributário, não sei direito tributário nem para mim, quanto mais para ensinar os outros, aí fica com os mestres, como é o caso da minha grande amiga Josiane Minardi, meu patrão Eduardo Sabago, mas a grosso modo, tributariamente falando, esta lei ela vai regularizar a repatriação de capital. Quem tinha dinheiro no exterior não declarado à Receita Federal pode trazer esse dinheiro aqui para o Brasil. Trata-se, portanto, de uma norma de abrangência mista. Por que uma norma de abrangência mista? Porque vai tutelar questões de direito tributário, vai tutelar questões de direito administrativo também. Eu não vou adentrar no âmbito do direito administrativo, aí fica para o meu patrão Matheus Carvalho, mas ela tutela matéria criminal, matéria penal, e é por isso que eu estou aqui para trazer esse bizu para vocês, inclusive porque quem for fazer prova de segunda fase do 19º exame unificado, 18º mais não, que é agora, esse final de semana, mas quem for fazer prova de segunda fase do 19º exame unificado, com certeza vai ter que ter cuidado nessa lei. A FGV adora essas coisas que envolvem direito tributário e direito penal, essas matérias tributárias que são aplicáveis no âmbito do direito penal. E qual é o bizu aqui que eu queria trazer para vocês? Virar aqui do lado fica melhor, a claridade está muito grande. E qual é o bizu que eu queria trazer para vocês? A Lei 13.254, no seu artigo 5º, ela traz uma série de causas extintivas de punibilidade. O pessoal que faz segunda fase conosco sabe que no curso de segunda fase a gente estuda aquela história das causas extintivas de punibilidade genéricas, que são as que estão listadas no artigo 107 do Código Penal Brasileiro, e nós também estudamos as causas extintivas de punibilidade específicas, que são aquelas que estão difusas, são aquelas que estão dispersas ao longo da legislação. Rapaz, pensa que até eu estou incomodado com essa claridade, puxar aqui para um canto de uma parede, pronto, agora a claridade agora foi-se embora. Então, como eu disse, existem as causas extintivas de punibilidade genéricas do artigo 107 do Código Penal e as específicas que estão dispersas pela legislação. A Lei 13.254 apresenta uma série de causas extintivas de punibilidade específicas, mas prioristicamente no seu artigo 5º. A lei diz, entre outras palavras, que quem fizer a repatriação de capital, quem fizer a repatriação de capital, quem tiver dinheiro no exterior, que não tiver declarado a Receita Federal, se trouxer esse dinheiro para o Brasil e pagar o tributo, pagar o imposto para produzir essa repatriação de capital, terá causa extintiva de punibilidade num bocado de crime. Por exemplo, alguns dos crimes previstos na Lei 8137/90. Lei 8137/90 é a lei dos crimes contra a ordem tributária e as relações de consumo. Quem praticou crime material contra a ordem tributária, lá do artigo 1º, inciso 1 e 2, quem praticou crime contra a ordem tributária do artigo 1º, inciso 5, quem praticou crime funcional contra a ordem tributária da Lei 8137/90, conseguiu ganhar dinheiro e levou esse dinheiro para o estrangeiro, se repatriar o dinheiro e pagar o imposto, estará extinta a sua punibilidade.
desde que o faça até a sentença irrecorrível, desde que o faça até a sentença transitar em julgado. Daqui a pouco eu dou essa especificidade da lei nova para vocês. Mas a ideia inicial é: o cara ganhou dinheiro praticando crime contra a ordem tributária, levou o dinheiro para o estrangeiro. Se ele traz esse dinheiro de volta para o Brasil, repatria o dinheiro e paga o imposto, paga o tributo de repatriação, isso vai suscitar causa extintiva de punibilidade dos crimes contra a ordem tributária. Da mesma forma, eu terei causa extintiva de punibilidade em relação aos crimes da Lei 4729/65, a Lei 4729/65 é a lei de sonegação fiscal. O cara passou aí, meteu o pau a sonegar imposto, o cara saiu sonegando todo tipo de tributo, sonegou ICMS, sonegou ISS, sonegou imposto, pegou esse dinheiro que ele lucrou entre aspas, com a sonegação fiscal e levou para o estrangeiro. Foi lá e depositou num paraíso fiscal, depositou no estrangeiro. Se ele traz esse dinheiro de volta para o Brasil e paga o valor do tributo, ele traz esse dinheiro de volta para o Brasil e paga o imposto, estará extinta a sua punibilidade. Do mesmo jeito, se ele tiver cometido o crime do artigo 337-A do Código Penal brasileiro. Qual é o crime que nós temos no artigo 337-A do Código Penal? É o crime de sonegação de contribuição previdenciária. O cara não pagou a contribuição previdenciária dos empregados dele, comeu esse dinheiro aí, nunca pagou a INSS, pegou o dinheiro e levou para o estrangeiro. Se ele trouxer essa grana de volta para o Brasil e pagar o imposto da repatriação, estará extinta a sua punibilidade. E ele tem até o momento da sentença transitada em julgado, segundo a Lei 13.254, que foi publicada hoje, ele tem até o momento da sentença transitar em julgado para trazer esse dinheiro de volta. E aí um detalhe: se você pegar a Lei 13.254, daqui a pouco inclusive eu vou botar ela no meu Facebook, e for para o artigo 5º, você vai ver que vai estar escrito assim, artigo 5º da Lei 13.254. A adesão ao programa dar-se-á mediante a entrega de declaração dos recursos, bens e direitos sujeitos à regularização. Aí parágrafo 1º. O cumprimento da condição prevista no caput antes da decisão criminal em relação a bens a serem regularizados extinguirá a punibilidade dos crimes previstos. Aí alguém já diz: opa, PLGG, é antes da sentença, você está falando antes da sentença transitar em julgado. O artigo 5º no caput diz, no parágrafo 1º diz, antes da decisão criminal. Mas se você baixar um pouquinho aí, se você descer um pouquinho, você vai ver que lá embaixo, no parágrafo 2º, inciso 2, ele especifica: antes da decisão transitar em julgado. A extinção da punibilidade a que se refere o parágrafo 1º. Todos os incisos do parágrafo 1º vai acontecer, diz o parágrafo 2º, inciso 2 da Lei 13.254, artigo 5º, parágrafo 2º, inciso 2, diz que a extinção de punibilidade vai acontecer se o pagamento ocorrer antes da sentença irrecorrível, antes da sentença transitar em julgado. Então vamos fazer o primeiro resumo da obra da lei nova, publicada hoje, que eu não tenho dúvida que vai virar arroz de festa em exame de ordem e em provas de concurso. Pela Lei 13.254, no seu artigo 5º, o cara cometeu crime contra a ordem tributária, o cara cometeu crime de sonegação fiscal, o cara cometeu crime de sonegação de contribuição previdenciária, pegou esse dinheiro e levou para o estrangeiro. Se ele trouxer o dinheiro de volta para o país e pagar o imposto para trazer esse dinheiro de volta, ou seja, o imposto de repatriação, e ele fizer isso antes da sentença transitar em julgado, fixe isso, ele fizer isso antes da sentença transitar em julgado, estará extinta a sua punibilidade. Ou seja, bicho, tu cometeu o crime, ganhou dinheiro, levou para o estrangeiro, o Brasil não quer lhe punir não, o Brasil quer arrecadar imposto. Eu particularmente sou contra isso. Nós não podemos trocar a aplicação do direito penal em crimes tão graves, crime contra a ordem tributária, crime de sonegação fiscal. Ele impacta não só o Estado, impacta a coletividade como um todo. Está aí todo mundo falando em aumentar imposto porque não tem dinheiro. Quer dizer que o cara que cometeu sonegação tributária, se ele trouxer o dinheiro de volta e pagar o imposto, está tudo certo.
Mas essa é a minha opinião, que eu inclusive estou externando no exercício da minha liberdade de cátedra, que me é assegurado pela Constituição Federal de 88. Eu estou falando aqui como professor, mas é o que está escrito na lei. A lei foi publicada hoje, é esquivado, Doravante. Acabou-se. Tu sonegou o tributo, sonegou, levou para o estrangeiro, levou, traga de volta, paga o imposto, a gente se esquece que você cometeu o crime. A gente se esquece, é isso que está escrito na lei. Agora, tem um negócio aqui que eu achei lindo nessa lei, lindo entre aspas, lindo enquanto apreciador do direito penal. Eu sempre sou um crítico das leis feitas no Brasil. Eu sempre digo que o nosso legislador ele é muito falho quando ele faz leis, as leis são cheias de buraco e tal, mas essa lei aqui é um primor. O cabo que fez essa lei é um penalista de mão cheia. Isso aqui é uma das leis mais bem amarradas que eu vi. Sabe por quê? Porque o cara que comete crime de sonegação fiscal, o cara que comete crime de sonegação de crime contra a ordem tributária, crime funcional contra a ordem tributária, normalmente para praticar esse crime, ele tem que incorrer em falsidade. Ele tem que incorrer em falsidade ideológica, falsidade documental, uso de documento falso. Você não consegue cometer delito de sonegação fiscal sem fraudar documento, sem fraudar a fiscalização, sem fraudar a perícia contábil. Você não consegue, é impossível na prática. Você cometer um crime contra a ordem tributária sem você adulterar documento. Só que quando o cabo é julgado por um crime contra a ordem tributária, ele fraudou um documento para cometer o crime contra a ordem tributária. Aí você aplica o princípio da consunção. Não é isso? O crime meio, quando se exaure no crime fim sem maior potencialidade lesiva, será por este absolvido. Se eu, dentro da minha empresa, que Deus o livre e guarde, bater aqui na madeira, se eu, dentro da minha empresa, eu cometer crime de sonegação fiscal, eu fraudei um documento fiscal para recolher menos impostos. A fraude documental é crime meio, que se exauriu no crime fim. No processo eu só seria responsabilizado pelo crime de sonegação fiscal. Essa é a lógica da consunção. Aí o que é que fizeram? Extingue-se a punibilidade do crime fim. Sabe o que é que muito promotor de justiça ia dizer? Tudo bem, está extinta a punibilidade do crime fim. Ele não responde pelo crime de sonegação fiscal, ele não responde pelo crime contra a ordem tributária. Ele responde então pelo crime meio. Não se reconhece mais consunção, não tem crime fim, então ele responde por falsidade ideológica, ele pode responder por fraude documental, por uso de documento falso. Essa era a lógica, esse era o caminho que o Ministério Público ia adotar para não deixar insosso. Aí as pessoas que fizeram essa lei, elas colocaram o legislador, para não deixar esta dúvida, o legislador colocou o seguinte: inciso 4 do parágrafo 1º do artigo 5º da Lei 13.254. Artigo 5º, inciso parágrafo 1º, inciso 4. Nos seguintes artigos do Código Penal, quando exaurida a potencialidade lesiva com a prática dos crimes previstos do inciso 1 ao 3 dessa lei, também estará extinta a punibilidade dos crimes do 297, 298, 299 e 304 do Código Penal brasileiro. Em outras palavras, o cara cometeu crime contra a ordem tributária. Para cometer crime contra a ordem tributária, ele fraudou documento. Crime meio, fraude do documento, absolvido e englobado no crime contra a ordem tributária. Levou o dinheiro para o exterior. Ele traz o dinheiro de volta antes da sentença transitar em julgado e paga o imposto. Estará extinto o crime contra a ordem tributária, mas ninguém pode querer responsabilizado pela fraude documental não, porque a extinção da punibilidade do crime meio também vai acontecer. Aí você diz, mas Giovanni, sim, isso é lógico, os tribunais vão entender isso, mas para não ter problema, para não existir dúvida, isso está taxativamente expresso em lei, e eu tenho que bater palma. Eu tenho que elogiar. Eu, da mesma forma que critico as leis quando elas são feitas de forma assoberbada, mal feitas, que deixam vácuos de interpretação, eu tenho que dizer que essa lei aqui não deixou o menor vácuo de interpretação. Não tem mais dúvida. Queria eu que toda lei penal no Brasil fosse tão bem feita e tão bem elaborada quanto essa aqui. Não existe vácuo nenhum de interpretação. Levou o dinheiro para fora, trouxe de volta, pagou, está extinta. Antes da sentença transitar em julgado, pagou o tributo, está extinta a punibilidade do agente. Tanto no crime fim, que é o crime contra a ordem tributária, sonegação fiscal, apropriação, sonegação de contribuição previdenciária, quanto o crime meio, que seriam os crimes de falsidade documental, falsidade ideológica, 297, 298, 299 e 304 do Código Penal brasileiro, beleza? E mais,
Essa norma, como eu disse, além de ser tributária e penal, ela é de direito administrativo. Se houver a extinção de punibilidade no âmbito penal, essa extinção de punibilidade ela também se estenderá ao âmbito administrativo. O artigo 5º, parágrafo 2º, inciso 3, diz: produzirá também em relação à administração pública a extinção de todas as obrigações de natureza cambial ou financeira, principais ou acessórias, inclusive as meramente formais, que puderem ser exigíveis em relação a bens e a direitos declarados, ressalvadas as previstas em lei. Ou seja, se o cabo trouxer o dinheiro de volta e pagar o imposto, além de extinguir toda a responsabilidade criminal, desde que o pagamento seja feito antes da sentença irrecorrível, além de extinguir toda a responsabilidade criminal, também vai extinguir toda a responsabilidade de natureza administrativa. O legislador também teve essa preocupação aqui, para ninguém dizer, não, então vamos responsabilizar o cabo administrativamente. Também não pode. Então, assim como eu sou um crítico das leis, essa aqui eu tenho que dizer, no sentido de feitura, no âmbito penal, que é o que me interessa analisar, ela está muito bem elaborada, está muito bem amarrada, não deixa nenhuma margem para você dizer, eu fiquei com dúvida, eu não sei como é que eu devo aplicá-la. E cometeu o crime contra a ordem tributária, sonegação fiscal, sonegação de contribuição previdenciária, levou o dinheiro para o estrangeiro, traga de volta antes da sentença transitar em julgado, paga o imposto, que estará extinta a punibilidade penal e estará extinta também todos os efeitos de natureza administrativa. Beleza? Eu insisto. A lei foi publicada hoje, são as considerações iniciais penais, claro que depois vai ser feito um estudo mais aprofundado, eu ainda estou estudando a de ontem, que eu transmiti para vocês aqui, eu vou terminar de ontem para poder escrever, para postar no site, nas redes sociais, tal, para poder ministrar aula também no SES, mas já temos essa hoje, vou estudar, e se tiver algumas considerações a gente volta aqui para o Periscope. Beleza, criança? Chegou a hora de eu ver quem está nos acompanhando ao vivo aí, quem sempre nos prestigia no Periscope. Galera, senta o dedo nos coraçõezinhos aí, faça para fortalecer o nosso lado. Deixa eu ver se tem alguém mandando mensagem. Minha internet também tá uma porcaria, não tá ajudando nada. Vou morrer e não vou dizer o nome da empresa prestadora aqui que a gente tem. Pior que eu tô na editora, comprei o diabo de um link dedicado de uma empresa aí que são 3 letrinhas que eu não posso dizer o nome para evitar processo. E a porra dessa empresa para entregar aqui tá entregando 10%. Mas deixa eu lá, está em carta branca para a criminalidade, professor, mas o indivíduo ficará com o dinheiro do indivíduo? Sim, ele paga 15% e o dinheiro é dele. Ah, meu filho, para perder o dinheiro, cabia querer trazer. Para perder o dinheiro, o cara deixa lá e vai morar fora. Ele fica com dinheiro. O cara só negou 10 milhões de reais, paga 15% disso, a diferença é dele. Ele traz de volta para o Brasil, bota dinheiro no bolso, vai viver a vida dele. Maceió, Natal, Goiânia, Garanhuns, Salvador, Nanuque, Minas Gerais, Recife, Paraíba, Brasília. Volta vídeo, aí foi dar aula, foi passado 24 horas, Rio de Janeiro, Petrolina. Ainda é possível enquadrar em lavagem de capital? Não. Boa pergunta do rapaz, se seria possível enquadrar no crime de lavagem de capital? Não, porque lavagem de capital presume que tenha crime antecedente. Infração penal não é nem crime, infração penal antecedente. Se eu extinguir a punibilidade da infração penal antecedente, a lógica é que eu não posso reconhecer a lavagem de capital. De novo, o indivíduo fica com a grana? Fica. Ele paga o tributo e fica com a grana. Para perder dinheiro ninguém quer não. Bota uma coisa na cabeça de vocês, para perder dinheiro ninguém quer não. Se fosse para perder dinheiro, essa lei não... ninguém ia querer se adequar a ela. Diabo é que quer abrir mão da grana, macho. Quem quer diabo é que quer abrir mão do dinheiro? Então, fica com dinheiro. Paga o imposto, mas fica com dinheiro. Beleza? Pedro Franca, galera de Maceió, São Paulo, Salvador, Arco Verde. Pois é, todo mundo e a mulher de seu Raimundo. Eu vou ficando por aqui porque a prestadora de serviço de internet com 3 letrinhas não está me ajudando na transmissão aí. Eu vou até subir uma hashtag, ajuda o PLGG a voltar a ter internet que presta na editora dele. E nós estamos aqui juntos e misturados com vocês. Galera, quem for aluno de segunda fase, se liga. Hoje de noite tem transmissão ao vivo de novo, 19 horas, horário brasileiro de verão. Você entra lá na sua área do aluno do SES. Nós temos transmissão ao vivo. E galera que não é aluno do SES, amanhã tem Hangout às 19 horas, horário de live stream, né? A professora Tassiana tá me corrigindo aqui. Live stream, horário brasileiro. Rapaz, vem cá, Tassi. Pra vocês verem como eu sofro. Lá na aula, Tassi me corrige. Não basta as transmissões, eita. Lá na aula, a professora Tassiana me corrige. Só que ela não se deu pro satisfeita de ter que me aguentar na aula do SES. Ela também trabalha comigo aqui na editora, sabe?
Tássia aqui, a galera que não sabe, além de ser professora do SESI, uma grande advogada, é nossa gestora de produção do Vadimec. Aí, quer dizer, ela me corrige no SESI e passa o dia me corrigindo aqui. Horário comercial me corrigindo toda, né, Tássia? E a gravação do SESI, ela me corrigindo lá. Pois é isso mesmo, galera. De novo aqui, mostrar rapidinho, tudo com o cabelo por fazer, sem maquiagem aí.